Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida neste momento. Nós louvamos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite de podermos estar chegando até os irmãos, chegando a todos aqueles que nos ouvem, para podermos compartilhar a palavra de Deus. Porém, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu quero destacar que estamos aí sentindo a saudade dos irmãos e também sentindo falta de estarmos reunidos na casa do Senhor. Mas nós temos entendido a importância e também a necessidade de permanecermos por mais algum tempo neste isolamento, nesse distanciamento social, por entendermos que isto é o melhor para cada um de nós nesse momento, para a preservação da saúde, a preservação da vida, e enquanto estamos aí nesse tempo aguardando as orientações, as determinações das nossas autoridades, nós vamos permanecer orando em Deus, esperando em Deus, na confiança e na certeza de que esses dias passarão logo e muito em breve, com a permissão do Senhor, teremos a oportunidade de nos reunirmos novamente. Hoje nós estamos numa data que é comemorada em todo o mundo cristão, a Páscoa, o domingo chamado o Domingo da Ressurreição. E antes de entrarmos propriamente na palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isto, sobre Páscoa, sobre este momento, sobre esta data em que nós estamos vivendo. Existem muitas concepções, muitas ideias que são ideias erradas sobre esta data. Temos aí a figura de um coelho, temos também ovo de Páscoa, uma data de alguma forma, de alguma maneira explorada pelo comércio. Mas quando nós queremos entender o que realmente é a Páscoa, nós precisamos nos lembrar do Antigo Testamento. A Páscoa, ela é uma festa judaica que foi introduzida no calendário judaico por ocasião da 10ª praga enviada ao Egito. Praga esta que era a morte dos primogênitos. Então, nesta ocasião, Deus orientou a Moisés que no meio do povo de Deus, um cordeiro deveria ser imolado por cada família e o sangue daquele cordeiro deveria ser passado na verga e também nos umbrais das portas. E naquela noite, aquela casa aonde tivesse o sangue nas vergas e nos umbrais das portas, a morte passaria sobre. Então, a palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica, pessá, que significa passar sobre, ou seja, justamente naquela noite, aquela casa, aquela família que, obedecendo a ordem de Deus, passava o sangue do cordeiro nos umbrais, na sua porta, a morte passava, a morte não entrava. Foi um tempo de livramento, ou seja, a festa da Páscoa, ela foi justamente instituída para comemorar a libertação do povo de Israel do cativeiro ali na terra do Egito. Porém, para nós, como cristãos, nós não comemoramos a festa da Páscoa sob esse prisma, sobre esta visão. Porém, nós comemoramos a festa da Páscoa do ponto de vista que foi justamente numa ocasião como esta, na comemoração da festa da Páscoa, que Jesus está em Jerusalém, que Jesus, ele celebra esta última Páscoa com os seus discípulos, e ali naquela ocasião, ele pega o pão, ele parte, dá aos seus discípulos, também pega o cálice e distribui a eles aquele pão, representando, simbolizando o seu corpo, e aquele cálice, simbolizando e representando o seu sangue. Ou seja, ali naquele momento, Jesus institui a primeira ceia do Senhor,
que seria lembrado no decorrer de toda a história da igreja, celebrada como memória dele. Ou seja, foi justamente numa época em que Jerusalém estava comemorando a festa da Páscoa, que Jesus ele foi traído, que Jesus foi julgado, que ele foi crucificado, que ele morreu e também que ele ressuscitou. E quando nós olhamos então para esta celebração, hoje nós aqui estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ressurreição, ela tem um sentido muito especial, uma vez que ela está ligada intimamente ao plano divino estabelecido por Deus para a redenção do homem, para que através da morte, para que através da ressurreição de Jesus Cristo nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados e assim nós pudéssemos ser justificados com Deus, reconciliados com Ele e desfrutarmos de uma vida abundante. E conforme nos diz Billy Graham, há uma frase ou uma fala muito importante dele que eu gostaria de compartilhar nesse momento. Billy Graham diz assim: na pregação dos primeiros apóstolos, a cruz e a ressurreição eram temas constantes. Sem a ressurreição, a cruz não tem sentido. Separada da ressurreição, a cruz foi uma tragédia e uma derrota. Se os ossos de Cristo jazem corroídos num túmulo, não há boa nova. As trevas do mundo é realmente total e a vida não tem significado. O Novo Testamento torna-se um mito, o cristianismo uma fábula, e milhões de pessoas, vivas e mortas, são vítimas de uma gigantesca mistificação. Ou seja, na verdade, a ressurreição de Jesus, podemos então assim dizer que é o maior fato na história da humanidade. Por falarmos em ressurreição, eu gostaria nesta noite de compartilhar com aqueles que estão nos assistindo por esse canal um texto da palavra de Deus registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, do versículo 13 ao versículo de número 35. Lucas 24, versículos 13 ao 35, diz-nos assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato,
Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus queridos e amados irmãos, esse texto da palavra de Deus, nós podemos dizer que seja talvez um dos textos mais amados da Bíblia, que relatam sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto, ele não só nos narra, mas esse texto ele traz para nós profundos ensinamentos que certamente edificam as nossas vidas, ensinamentos que nos abençoam e que nos trazem uma profunda edificação espiritual. Porém, a gente precisa entender e saber que esse texto é muito comovente, pelo fato de que, diante dos poucos aparecimentos do Senhor Jesus ressurreto, foi concedido a estes dois o privilégio e a oportunidade de verem o Senhor. Esses dois que são personagens como que desconhecidos. Nós não vamos ver mais detalhes, nós não vamos ver mais informações destes dois discípulos que tiveram a oportunidade de encontrar Jesus no caminho de Emaús. Foi um privilégio que eles tiveram, muito embora sendo pessoas humildes, sendo pessoas cuja identidade, de certa forma, de certa maneira, não se tem muito conhecimento. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar esta palavra com os irmãos com o seguinte tema: andando com Cristo ressuscitado. Andando com Cristo ressuscitado. E nós vamos ver dois pontos dentro desse tema. Primeiro ponto, a condição desses dois discípulos antes de reconhecerem o Cristo ressuscitado. E depois nós vamos ver a condição desses discípulos depois que eles reconheceram o Cristo ressuscitado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós nos voltamos para o texto em que nós acabamos de ler, algo vai chamar a nossa atenção. Está registrado lá no versículo de número 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Os discípulos estavam ali caminhando pelo caminho de Emaús, e ali eles estavam conversando entre si sobre tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Certamente estava vivo na memória, certamente estava vivo no coração daqueles dois discípulos de Jesus, a crucificação de Jesus, o julgamento de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, e tudo isso certamente era
aquilo que dava lugar à conversa em que eles estavam tendo. Mas no meio daquela caminhada, no meio daquela jornada, algo interessante acontece. Está registrado no versículo 15, quando a palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles conversavam, enquanto ali eles estavam discutindo sobre tudo aquilo que havia acontecido na cidade de Jerusalém, Jesus, diz a palavra de Deus, Jesus se aproxima e Jesus caminha com eles. Mas algo mais interessante está no versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles viram ali uma terceira pessoa, eles viram ali um terceiro viajante que se coloca ao lado deles, porém eles não foram capazes de perceber, de reconhecer a presença de Jesus. Então eu quero aqui destacar a primeira condição desses dois discípulos antes de reconhecerem o Cristo ressuscitado. Muito embora Jesus estava perto, muito embora Jesus estava próximo, eles não reconheceram. Eu quero dizer, meu irmão e amigo, que muitas vezes, na caminhada da nossa vida, quando às vezes estamos passando por situações, por circunstâncias difíceis, quando às vezes estamos até mesmo comentando e falando sobre tantas coisas que nos preocupam, tantas coisas que nos afligem, tantas coisas que de algum modo podem causar temor ao nosso coração, nós não podemos esquecer que Jesus é sempre aquele que está perto, Jesus é sempre aquele que está próximo, Jesus é sempre aquele que está realmente bem perto das nossas vidas. Mas a grande pergunta é esta que nós devemos fazer: temos discernido a presença de Jesus? Temos percebido o caminhar de Jesus juntamente conosco? Quando as pessoas não têm a verdade no coração do fato de que Cristo está vivo, que Ele venceu a morte, muitas vezes esta caminhada se torna uma caminhada triste, se torna uma caminhada de depressão, se torna uma caminhada frustrada pelo fato de não perceber, pelo fato de não ter de uma forma bem clara na mente e no coração o entendimento e a compreensão de que Jesus se faz presente ao nosso lado nos momentos difíceis das nossas vidas. Quantas vezes nós conversamos cheios de tristeza, cheios de preocupação, de pessimismo, de desânimo, de dor, de descrença, mas Ele está ao nosso lado, como estava ali ao lado dos discípulos, ouvindo tudo o que eles falavam, ouvindo tudo o que eles diziam. Os nossos olhos muitas vezes estão fechados, impedidos de reconhecer a sua presença. Os nossos corações estão fechados e nós não desfrutamos da bênção e da comunhão com Cristo ressuscitado. Como temos reagido diante da visita celestial? Como temos reagido diante da presença divina ao nosso lado? Temos nos apercebido? Temos tido a percepção? Ou será que tem acontecido conosco da mesma forma que aconteceu com eles? Os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus, mesmo o fato de Jesus estando próximo deles. Um segundo fato que nós podemos observar está aí registrado no versículo de número 22, quando a palavra de Deus nos diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Seus olhos estavam impedidos de reconhecer a Cristo,
apesar do testemunho dos irmãos, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, tinham ido bem de madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. E ao chegar ali no sepulcro, elas veem a pedra removida, elas veem ali os lençóis colocados sobre o chão, e elas não veem a Cristo, mas elas têm uma visão de anjos que dizem: por que estão aqui procurando o vivente dentre os mortos? Aquelas mulheres correram, foram, anunciaram isto para os discípulos, e a Bíblia nos diz que depois mais 2 deles foram, Pedro e João, correram, foram até o túmulo e chegaram ali, confirmaram as palavras daquelas mulheres. Estes discípulos, eles sabiam disso, já sabiam que Maria e as demais mulheres tinham ido, sabiam que Pedro e João também tinham ido, mas isto não foi suficiente para fazer com que eles pudessem crer. Todavia, apesar de todo o testemunho, apesar de tudo aquilo que tinha sido anunciado, eles estavam impedidos de reconhecer que Cristo tinha ressuscitado. Quando a verdade da ressurreição de Cristo, ela não faz parte da nossa vida, quando ela não está dentro de nós, muitas vezes nós recusamos o testemunho pessoal e o testemunho convincente que muitos que já experimentaram, encontraram com Ele, viram o seu poder e a sua grandeza, muitas vezes dão, nós muitas vezes não cremos e não acreditamos. As pessoas nos ouvem dizer: eu vi, tive um encontro com Ele, o seu túmulo está vazio, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele apareceu, os lençóis estão lá, os anjos falaram, mas todavia muitas pessoas dizem: mas eu não o vi. Ou seja, ignoram o testemunho daqueles que já viram, caminhavam frustrados, eles estavam caminhando abatidos, apesar da existência de testemunhos claros que Cristo tinha ressuscitado. As evidências eram claras. A pedra do túmulo estava removida, o túmulo estava vazio, Jesus não estava ali, os lençóis estavam espalhados pelo chão, as mulheres testemunharam, Pedro falou, João testemunhou, mas aqueles discípulos ainda estavam desprovidos de esperança, estavam desprovidos de fé no seu coração. Quantas pessoas hoje nos nossos dias estão caminhando desta forma? Quantas pessoas hoje em nossos dias estão caminhando desta maneira, vendo pessoas transformadas pelo poder de Deus, vendo pessoas que dão testemunho daquilo que Cristo realizou, daquilo que Cristo fez nas suas vidas, mas mesmo assim caminham sem esperança, porque não dão crédito ao que as outras pessoas têm dado testemunho, ao que outras pessoas têm falado, daquilo que Cristo tem feito e daquilo que Cristo tem realizado. Mas em terceiro lugar, os seus olhos estavam impedidos de reconhecer a Cristo, apesar do relato das Escrituras. Eles não reconheceram Cristo, apesar de Cristo estar andando com eles. Eles não reconheceram Cristo, apesar do testemunho das mulheres de Pedro e de João. E eles também não reconheceram Cristo, apesar do relato das Escrituras. Lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 25, Jesus disse a eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Meus queridos e amados irmãos, uma coisa é interessante: a ressurreição de Cristo não era uma surpresa, a ressurreição de Cristo não era uma novidade, a ressurreição de Cristo não era algo inesperado. Se eles tivessem lido corretamente o Antigo Testamento, todos os profetas, tudo aquilo que foi escrito de Moisés e todos os profetas, eles então teriam entendido e compreendido, porque lá no versículo 27 diz a palavra de Deus: e começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A Bíblia diz que num dado momento, Jesus começa a compartilhar com eles, Jesus começa ali a fazer uma exposição bíblica sistemática, ele começa de Moisés e vai detalhando pelos profetas, explicando e dizendo que tudo isto estava escrito a respeito de Cristo Jesus. É interessante, quando muitas vezes, algumas pessoas elas até têm o conhecimento, elas até têm o entendimento, certamente eles tinham o entendimento, eles tinham a compreensão, mas no momento em que aquela palavra escrita estava se cumprindo através da morte, através do sepultamento e através da ressurreição de Jesus, eles não creram, eles não estavam sensíveis àquilo que muitas vezes eles já tinham lido, eles não estavam sensíveis àquilo que o Espírito Santo queria comunicar ao coração deles naquele momento, que era justamente o cumprimento de tudo aquilo que a palavra de Deus já havia falado a respeito de Jesus. É muito bom termos às vezes uma mente alerta, mas é muito mais importante nós possuirmos na nossa alma uma sensibilidade espiritual, quando então o Espírito Santo, ele age em nós, naqueles momentos que nós estamos orando, naquele momento que nós estamos lendo a palavra de Deus, aquilo não é simplesmente uma teoria, aquilo não é simplesmente um exercício religioso, mas aquilo, apesar de tudo, é uma grande oportunidade que nós temos para sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. É uma oportunidade para que aquela palavra que nós estamos lendo, aquela palavra que nós estamos meditando, ela se torne vida nas nossas vidas, ela traga esperança, ela traga fé, e então nós possamos continuar a nossa caminhada, possamos continuar o nosso viver confiantes no poder, na graça e na assistência de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham lido, eles tinham observado, mas estavam cegos, apesar de tudo quanto a palavra de Deus já falava. Outra coisa que nós podemos observar, que os pés deles estavam na estrada da desilusão, apesar de todas as evidências da ressurreição. Sabe o que eles fizeram? Eles agora saem de Jerusalém, eles pegam a estrada e agora eles vão rumo à cidade de Emaús. Estavam caminhando, voltando para Emaús, talvez o lugar onde eles residiam. Eles tinham desistido de tudo, desistido de crer, eles tinham desistido do discipulado, eles tinham desistido da caminhada, eles colocaram o pé na estrada da dúvida e da incredulidade. Aqueles homens estavam desapontados, aqueles homens estavam frustrados, aqueles homens, eles tinham perdido aquela alegria, aquela motivação, aquele entusiasmo que certamente esteve presente na vida deles durante todo o tempo em que Jesus esteve vivo aqui nesta terra, durante todo o tempo em que eles andaram com Jesus. E agora o fato de Jesus estar morto, o fato de Jesus ter sido crucificado, eles agora se deram por vencidos. Para estes dois discípulos, a história termina na sexta-feira da paixão. E para onde eles estavam caminhando? Caminhando na noite escura, caminhando na noite da desesperança, caminhando concentrado nos seus problemas, concentrado naquilo que falavam, naquilo que achavam, naquilo que pensavam. Ao invés de olharem para a solução, ao invés de olharem para tudo que a Bíblia já havia falado e relatado no Antigo Testamento, ao invés de se lembrarem das próprias palavras de Jesus, que disse que convinha que ele fosse para Jerusalém, que ali ele fosse preso, que ali ele sofresse, que ali ele fosse crucificado, fosse morto, e que ao terceiro dia ele ressuscitasse dentre os mortos. Eles estavam, literalmente nós poderíamos assim dizer, eles estavam com uma cara de sexta-feira da paixão, apesar de ser domingo da ressurreição. Vejam só,
Era o domingo em que Jesus tinha ressuscitado. Era o domingo em que Jesus tinha vencido a morte. Mas eles ainda estavam vivendo sob a influência, sobre o pensamento, sobre a mentalidade da sexta-feira da paixão. Aonde está a alegria? Eles não têm um sorriso, não têm um brilho nos olhos, não têm alegria no coração, não têm uma esperança viva. A caminhada deles se tornou agora uma caminhada de lamento, de dor. Por quê? Porque não tomaram esta grande verdade, que Jesus está vivo, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele é a ressurreição e a vida, e que nós caminhamos nesta gloriosa esperança. Com eles estavam preocupados. Sabe com o que eles estavam preocupados? Eles estavam dizendo que o justo havia padecido nas mãos do ímpio. Quantos hoje vivem diante desta triste realidade, de tristeza, de angústia, tomados pelo sofrimento do justo? Eles olharam para Jesus, eles viram tudo o que tinha acontecido a Jesus, e certamente eles estavam dizendo: Ele era filho de Deus, Ele era piedoso, Ele andava com Deus, Ele fez as obras de Deus, mas está aí agora, terminou fracassado, morto, a morte o venceu, derrotado, crucificado, sepultado, o mal venceu, a violência venceu, o ódio venceu. Tudo isso eles pensavam. Por quê? Porque eles não tinham sido impactados ainda pelo poder da ressurreição. Os seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Olha o que diz o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Aqui está dizendo que eles esperavam, eles até esperavam que fosse Jesus. Por um tempo nós cremos nisso, nós o ouvimos, nós o acompanhamos, nós vimos os seus ensinamentos, nós vimos os seus milagres. Ele falou para nós alguma vez que ia morrer e também ressuscitar, mas já é hoje o terceiro dia. Ah, meus queridos e amados irmãos, quando nós não temos bem vivo no nosso coração o entendimento, a compreensão de que Jesus venceu a morte, de que Jesus está ressuscitado dentre os mortos, de que Ele é a ressurreição e a vida, muitas vezes nós nos portamos como estes discípulos, os olhos fechados, ignoramos o testemunho daqueles que viram, não percebemos a presença de Jesus conosco, ignoramos aquilo que a palavra de Deus nos diz e nos fala. Mas o segundo ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos nesta noite é a condição dos discípulos após reconhecerem o Cristo ressuscitado. Olhando para o outro lado, nós então podemos fazer uma pergunta: qual o resultado, qual o efeito, qual o impacto que a ressurreição de Jesus produziu na vida destes dois homens? Está registrado lá no versículo de número 26 e também o versículo de número 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E o versículo de número 31, do capítulo 24 de Lucas, também nos diz o seguinte: e disseram, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É interessante que eles tiveram os olhos abertos pela explicação das Escrituras Sagradas. Foi depois que Jesus começou a discorrer com eles, foi depois que Jesus começou a explicar-lhes, de Moisés até os profetas, então diz a palavra de Deus que eles tiveram os olhos abertos. E aqui nós podemos chegar a uma conclusão:
é quando a Bíblia é lida, é quando a palavra de Deus é explicada, é quando nós entendemos que nada disto aconteceu por acaso, que não tem acidente, que toda a maquinação orquestrada contra Jesus, seja por Judas Iscariotes, seja pelo Sinédrio, seja pelo sumo sacerdote, sejam pelos homens religiosos que bradaram diante de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o, nada disso era surpresa, pois tudo isso estava delineado nos planos de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós temos o entendimento, quando nós temos a compreensão, nós vamos então entender que realmente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós temos esta compreensão, nós vamos ver que Deus, Ele é o Senhor da história, e Ele soberanamente está sobre todas as coisas, e para Ele não existe coincidência, para Ele não existe acaso, mas tudo acontece dentro da previdência divina, dentro da providência do Senhor, tudo acontece dentro de um plano estabelecido por Deus. Quando a Bíblia foi aberta, quando a Escritura foi explicada, a luz resplandeceu. Aqueles que antes tinham os olhos fechados, agora eles tiveram os olhos abertos. Por isso que é importante a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você quer conhecer a Jesus? Você quer ter conhecimento do Jesus vivo, do Jesus ressuscitado? Examine as Escrituras. A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você quer ter mais luz na sua vida? Você quer ter a luz de Deus para iluminar o seu caminho, para dirigir a sua vida, para conduzir o seu viver? Salmos 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer viver uma vida mais santa, uma vida mais consagrada, uma vida mais dedicada a Deus? A palavra de Deus nos diz que a Bíblia também nos conduz em santidade. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer viver uma vida bem-sucedida? Quer ser bem-sucedido no que faz, naquilo que realiza? Quer ser bem-sucedido na família? Quer ser bem-sucedido na sua vida espiritual? Também a palavra de Deus nos ensina: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, olha o que diz a palavra de Deus: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou nós abrimos a palavra de Deus, ou nós ouvimos aquilo que a Bíblia tem a nos dizer, meditamos na palavra do Senhor, ou então nós seremos vencidos pela preocupação, seremos vencidos pelo desânimo, pela tristeza, pela falta de esperança e também pela incredulidade. Segunda coisa que nós podemos observar é que aqueles discípulos, depois de terem os olhos abertos, depois de compreenderem a ressurreição de Jesus, os corações deles ficaram ardentes pela comunhão com Deus. Diz-nos o versículo 29, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu quero aqui abrir um parênteses para que a gente possa olhar para esse acontecimento. Jesus estava caminhando com eles no meio daquela estrada. Jesus já tinha discorrido sobre a palavra, Jesus já tinha conversado com eles, mas agora chega num determinado momento, chega num determinado instante, que certamente eles agora chegaram no endereço, chegaram na sua casa, e diz a palavra de Deus, que eles falaram para Jesus: olha, já é tarde, fica conosco.
fica conosco. Ah, como essa palavra, esse convite é interessante, fica conosco. Jesus ficou com eles porque foi convidado. Jesus, ele não impõe a sua presença a um hospedeiro, mas Jesus se sente feliz ao entrar onde recebe uma boa acolhida. Eu quero perguntar a você nesta noite, você já fez esse convite a Jesus? Você já convidou a Jesus, fica comigo? Você já convidou a Jesus, entra na minha casa? A palavra de Deus nos diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Olha aqui, eles tiveram a oportunidade de ter Jesus e agora convidaram, mesmo não conhecendo, mesmo não discernindo, mas eles convidaram a Jesus para entrar. Eles ficaram impressionados com a exposição da Bíblia, eles ficaram impressionados da maneira como Jesus os ensinou. Quantos de nós já experimentamos isto que eles acabaram de dizer? Olha o que eles falaram, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quantos de nós temos experimentado o nosso coração arder? Quantos de nós, no momento em que lemos a palavra de Deus, quantos de nós, no momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor, sentimos o nosso coração arder? Quantos de nós temos tido intimidade com Jesus e temos tido os nossos olhos abertos para vermos, para contemplarmos que Ele está vivo? Quantos de nós temos tido o nosso coração arder com entusiasmo, como uma chama viva dentro de nós, que dissipa a frieza espiritual, que dissipa a indiferença, que sopra toda a cinza e reacende a brasa, e nós sentimos o nosso coração arder de um profundo amor, de uma profunda alegria, de um profundo entusiasmo de podermos estar na presença de Deus? Ah, meus queridos e amados irmãos, eles tiveram essa oportunidade, eles tiveram esse privilégio. Não só os seus olhos foram abertos, mas agora os seus corações foram abrasados pelo fato de terem ouvido Jesus compartilhar com eles a palavra, pelo fato de ter tido a oportunidade de Jesus trazer-lhes o entendimento e a compreensão das Escrituras. Mas um fato interessante acontece depois, porque depois que Jesus então abençoa o pão, parte o pão, e eles então têm os olhos abertos para entender e compreender que era realmente Jesus, o Jesus que tinha ressuscitado, diz a palavra de Deus algo interessante: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É interessante fazermos aqui um destaque. A cidade de Emaús, ela distanciava de Jerusalém aproximadamente 60 estádios, ou seja, aproximadamente de 10 a 11 quilômetros. Eles saíram de Jerusalém, foram para Emaús, estavam cansados, falaram para Jesus: fica conosco, já é tarde, é hora de descansar, estamos cansados. Mas a partir do momento em que eles tiveram os olhos abertos, a partir do momento que o coração deles arderam com a mensagem que Jesus tinha transmitido a eles, eles tomaram uma iniciativa. Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Veja só, para quem estava triste, veja só para quem estava abatido, veja só para quem estava sem esperança, agora eles têm um ânimo recobrado nas suas vidas.
quando nós temos o encontro com Cristo, não tem cedo, não tem tarde, não tem dia, não tem noite. Você quer ir, você tem pressa. Nós temos pressa para transmitir aos outros que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos esta disposição no nosso coração, e diz a palavra de Deus que eles retornaram imediatamente, apesar da noite, apesar da escuridão, apesar do cansaço, mas eles foram renovados com o entendimento, eles foram renovados com o impacto da compreensão da ressurreição de Cristo. Algo extraordinário aconteceu na vida daqueles discípulos. Meus queridos e amados irmãos, concluindo esta palavra nesta noite, nós devemos parar e perguntar: até que ponto a ressurreição de Jesus, ela tem causado algum resultado prático na minha vida? Até que ponto a ressurreição de Jesus, que não deve ser apenas uma data, que não deve ser apenas um momento de comemoração, mas até que ponto o fato de Jesus ter vencido a morte e ressuscitado, isso tem trazido algum resultado na sua vida? Seus olhos já foram abertos, seu coração está ardendo, seus pés têm sido ligeiros e prontos para proclamar esta tão grande verdade, para proclamar esta tão grande maravilha, esta tão grande realidade, que Jesus está vivo, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele está assentado à direita de Deus Pai, e de onde um dia há de vir. É momento de nós pensarmos nisso. Não dá para termos um encontro com Cristo vivo, e isso não causar nada na nossa vida, e não contarmos isso para os outros. Vivemos em um mundo marcado, desespero, pessoas sem esperança, e nós temos encontrado a mensagem da esperança, da vida, da transformação e da salvação. Não podemos nos calar. No momento de tantas más notícias, no momento em que o coração humano muitas vezes se vê afligido, se vê angustiado, mais do que nunca é tempo de proclamarmos as boas novas do Evangelho, que Jesus nasceu, que Jesus aqui viveu, que Ele morreu, foi sepultado, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele abra os nossos olhos, que Ele aqueça o nosso coração, que Ele apresse os nossos pés, e que Ele abra os nossos lábios para proclamarmos que Cristo Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento, rogando a bênção de Deus sobre esta palavra, que ela venha verdadeiramente alcançar os nossos corações e as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento te louvar, queremos neste momento te agradecer por Jesus Cristo, teu Filho, aquele a quem o Senhor enviou, para que Ele um dia pudesse vir a esta mais baixa terra, viesse aqui morrer pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje nós podemos ter esta esperança viva no nosso coração, de que os nossos pecados foram perdoados, de que através dele nós fomos reconciliados contigo, que através de Jesus nós temos uma viva e gloriosa esperança de que um dia Ele virá para nos buscar, e nós habitaremos para toda a eternidade com Ele. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra nesta noite possa, Senhor, ter alcançado corações, meu Deus, que olhos possam ter sido abertos nesta noite, que corações nesta noite possam, ó Deus, terem ficado ardendo com a palavra, com a mensagem, com aquilo que o Espírito Santo comunicou aos seus corações, que aqueles que muitas vezes, ó Deus, na caminhada da vida estão tristes, estavam desanimados e abatidos,
nesta noite puderam ouvir e entender que Jesus é aquele que se aproxima, que Jesus é aquele que está perto, que Jesus é aquele que caminha conosco, que Jesus é aquele que nos conduz em triunfo e em vitória. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, seja uma palavra de bênção na vida daqueles que ouvem, que esta palavra seja uma palavra de esperança, seja uma palavra de fé, que esta palavra, Senhor, possa trazer edificação nesta noite, que o Teu nome seja glorificado, pois assim nós oramos e fazemos isto agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que nós possamos continuar orando ao Senhor, buscando dEle a sua força, a sua graça, a sua presença, para que possamos atravessar esses dias difíceis que temos vivido, porém na confiança e na certeza de que Ele caminha conosco. Eu quero nesse momento petrar, invocar a bênção de Deus sobre a sua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça convosco hoje e para todos sempre. Amém.